Mãe, mulher, de perfeita a imperfeita. Esse é o nosso tema de hoje. Meu nome é Sueli Dias e nós estamos no projeto Colaborativas. Como é para você a maternidade? Mesmo tentando acertar, você comete erros? Isso é muito normal. Nós olhamos aqui hoje essa nossa história como mãe, mulher, e nós entendemos que as mães sempre vão errar, seja por tentar acertar ou mesmo sem querer em algum momento. No entanto, são muitos erros comuns que todas as mães passam frequentemente. Por exemplo, você quer ser uma mãe perfeita? A maternidade perfeita e idealizada só existe nos comerciais, não na vida real. Segundo os psicólogos, segundo os levantamentos já realizados, a perfeição na maternidade não existe. Todos nós, em algum momento, vamos errar. Muitas vezes, no anseio de se identificar com alguém que esteja passando pelas mesmas questões, nós até nos comparamos com uma forma de lidar com os filhos. Como que a minha vizinha, a minha irmã está lidando com os filhos? Nós também cometemos outros erros, nós não procuramos ajuda muitas vezes. E nós, às vezes, ficamos desmotivados com o sentimento, está muito pesado, eu não dou conta disso. Tipo, eu não sou desse mundo dentro da maternidade. Principalmente para aquelas mulheres chamadas guerreiras e fortes que aprenderam a dar conta de tudo sozinhas. Muitas vezes deixa até o pai de fora, assumindo assim todas as responsabilidades da maternagem. Esquece de cuidar de si mesmo, esquece de cuidar da mulher que existe por detrás daquela mãe. São esses os erros que muitas vezes nos impedem de cuidar da saúde física e emocional. Acreditar em verdades absolutas na maternidade é um processo muito delicado, porque vai gerar muito conflito entre nós, entre nossa, a forma como nós vemos as coisas e como as verdades particulares de cada um. Nós precisamos entender que a maternidade não tem receita mágica. E para resolver essas dificuldades, nós temos que muitas vezes buscar ajuda e oferecer alguma forma, compartilhar com o outro, com alguma pessoa, com um ponto de ajuda, alguém que possa nos esclarecer e nos trazer mais conhecimento. Esse é o projeto Colaborativas. Nós trouxemos aqui hoje para vocês como essa visão de ser mãe. No meu caso, particularmente, eu perdi a minha mãe com 9 anos. A minha mãe fez muita falta. Porque a mãe dá aquele sentido do relacionamento para a vida. E eu não tive isso, mas eu continuei a desenvolver na vida. Mas eu percebi muitas lacunas da minha vida como que ela me fez falta. O segundo ponto a meu respeito, adotei enteados. Eu tive 3 enteados na vida. E eu cometi um erro gravíssimo com o conhecimento que eu tinha, porque eu não sabia fazer diferente. Eu quis ser mãe de crianças já adultas que conheciam a mãe biológica. Então, às vezes, nós nos perdemos nessa ânsia do amor, nessa ânsia de querer fazer diferença na vida das pessoas, mas para preencher uma lacuna que eu tinha, porque eu também fui criada sem mãe. Então, na verdade, nós levamos para a nossa vida aquilo que nos falta querendo realizar em outras pessoas. E eu passei por isso. Eu criei 3 adolescentes muito lindos, hoje são excelentes profissionais, são pessoas do bem. Eu sou muito grata a Deus, a oportunidade de ter feito diferença na vida deles. Porém, com todo o conhecimento que eu tenho hoje, eu teria feito diferente. Eu teria entendido o meu lugar e não querer ocupar o lugar. Então, da mãe que era deles, da mãe biológica. Então, nós precisamos acolher, respeitar e, principalmente, não julgar de forma nenhuma todo o comportamento da maternidade, todo o comportamento da mulher-mãe, e sim acolher e entender. É um processo lindo, aconteceu comigo, mas eu não soube lidar. Hoje eu entendo que com todo o meu conhecimento eu teria feito diferente. Nem por isso eu deixei de servir, de ser útil e de levar vida na vida das pessoas. Mas quando nós temos o conhecimento que nós estamos trazendo para vocês aqui hoje, nós podemos fazer diferente todos os dias. E essa é a nossa proposta do nosso projeto: gerar vida na vida das mulheres, gerar vida na vida das mães, e nós estamos aqui compartilhando com vocês as nossas próprias experiências. Eu vou convidar a Fabienne para contar para vocês um pouco mais como foi com ela esse olhar
da mãe, do perfeito para o imperfeito. Como podemos ser imperfeitas e aceitarmos tudo isso com amor e acolhimento? Eu sou Fabiane Zadorosny e eu tô aqui um pouquinho para falar um pouquinho sobre como que é essa visão de perfeição da maternidade para mim. Na verdade, a minha vida toda eu sempre fui um pouco avessa a essa ideia de maternagem. Eu não tinha essa intenção de maternidade. Mas chegando na vida adulta, N coisas acontecendo na minha vida, eu comecei a me perguntar e perceber, poxa, por que que eu tinha essa aversão? E aí sim, quando eu decidi ser mãe, eu busquei muito conhecimento com a intenção de ter uma maternidade perfeita. E aí, claro, cuida da gestação, cuida de várias questões ali, né, da parte fisiológica e tal. E sempre, inclusive, a intenção de maternar 100%, estar, né, o tempo todo com a criança e tal, tudo isso, algumas coisas eu consegui aplicar. No entanto, eu tive que ir quebrando muito essa necessidade de perfeição, porque nessa anseio pela perfeição, porque outras coisas acontecem no entorno. Primeiro que a gente começa a se deparar com traumas nossos da infância, como que a gente se relacionou com a nossa mãe, como que foram toda aquela relação que a gente teve com a nossa mãe e como que isso estava sendo apresentado no dia a dia. Sabe aquelas questões de todas as mulheres que foram mães ou, né, que maternaram em algum momento, aquela questão de você sentir que você precisaria de mais horas no dia para dar conta daqueles cuidados com a criança, com o bebezinho pequeno e tudo mais, e depois a criança vai crescendo, ela vai demandando ela demanda outras coisas, não é mais aquela necessidade de cuidado o tempo todo, mas tem outras atividades que precisam ser desenvolvidas. Então, aí a gente vai percebendo como tem momentos em que a gente não está com tanta paciência assim, em que a gente acaba se sobressaltando de alguma maneira, e aí muitas vezes eu tenho que exercer em mim um auto-perdão, justamente por, poxa, eu cometi um erro aqui. Justamente aquilo que eu olhava na educação que eu recebi e eu não gostava, ao mesmo tempo eu acabo inconscientemente repetindo hoje, mesmo que eu esteja tentando maternar de forma mais amorosa, mais respeitosa. E aí vem todo aquela, né, uma culpa, a gente trabalha a culpa em si, é assim que eu trabalho comigo, né, e mostro isso para as minhas clientes também, né, nesse foco da maternidade é olhar para si, entender, identificar rapidamente como que, se é correto ou não, se eu estou ferindo meu filho ou não no que eu estou fazendo. E aí eu corrijo isso rapidamente na minha mente, trabalho um auto-perdão ali naquele momento, porque eu não posso ficar me chicoteando com uma atitude que eu tomei, mas eu já vou e me retrato com a minha filha, né? Minha filha hoje tem 5 aninhos, mas assim, não no caráter de pedir desculpas para o filho, porque aí é como se eu tirasse a culpa do meu erro e colocasse sobre a criança. Isso é muito pesado para a criança. Mas é no sentido de reconhecer, meu amor, eu errei aqui. Sinto muito, me perdoe por esse momento aqui, a mamãe não ter conseguido agir de forma diferente. Então, várias vezes na maternidade a gente vai incorrer em erros. Não existe essa utopia da perfeição. A gente, mesmo tendo a intenção de maternar com amor, com carinho, você tem seus traumas, seus fantasmas, todas as questões que você vive no dia a dia. E para uma mãe é muito pesado o dia a dia, principalmente se ela está sozinha nessa empreitada. Maternar é um empreender, constantemente, a gente está empreendendo. E quando a gente está sozinha nisso, às vezes a gente pode estar num relacionamento, desculpa aqui, minha tosse aqui. A gente pode estar em um relacionamento e estar sozinha na maternidade, cuidando de da proteção emocional da criança, dos cuidados diários, da rotina da criança, conflitar com a rotina do adulto que está ali do teu lado, né? A minha preocupação sempre foi desde pequenininha, desde que a minha filha nasceu, é cuidar da rotininha dela. Então, tem que ter uma programação para a criança se sentir segura. E aí, para que eu também tenha a segurança de que ela vai dormir na hora certa e tudo mais. E muitas vezes outras coisas estavam acontecendo no meu entorno e eu não conseguia deixar essa rotininha mais suave, mais tranquila, algo interferia nisso.
Só que quando você está sozinha na maternidade, o entorno afeta e afeta muito. E existe um momento em que você pode, né? Muitas mulheres, muitas mães são mães solos e outras são mães separadas. Também é estar sozinha na maternidade. É pesado demais. É realmente pesado. A gente precisa reconhecer. Eu hoje exerço maternidade sozinha. Mas eu percebia, quando eu olho para trás e percebo, eu sempre estive sozinha na maternidade, mesmo quando eu estava num relacionamento. Realmente, assim, desse cuidado. E quando a gente traz esse assunto, é para que, inclusive, os homens que estão, né, com cuidado com suas esposas, com seus filhos, observem que eles não podem interferir negativamente no cuidado com a criança, como se fosse uma disputa entre quem manda mais ou quem orienta aqui o cotidiano. Então, é muito pesado estar num relacionamento no qual você materna sozinha e é pesado estar sozinha maternando realmente solo. Então, quando a paternidade de alguém está leve, a maternidade de outra pessoa está pesada. Então, eu quis trazer um pouquinho disso para trazer consciência de como cada um fazendo a sua parte fica leve para todo mundo. Isso a gente vê na visão sistêmica, né? Como quando cada um está no seu papel, no seu lugar, fica leve. Quando você assume o papel de outra pessoa no sistema, se torna pesado. Inclusive, nesse momento em que você não conseguir controlar as suas emoções como mãe, acabar deixando que isso interfira na sua relação com seu filho e não ter ainda a consciência de se retratar naquele momento. Poxa, sinto muito, meu amor, eu cometi um erro aqui. E mostrar que você é humana, simplesmente humana. Eu percebo como isso faltou na minha educação. Eu precisaria que alguns momentos na minha vida de criança eu recebesse um sinto muito, meu amor, eu me excedi aqui. Porque a criança ela cresce achando, e isso traz isso para nossa maternidade, poxa, eu estou sempre errada. Eu nunca sou suficiente em nada, porque a minha mãe está sempre brigando comigo por alguma coisa. E quando eu chego na maternidade e faço isso com meu filho, estou apenas repetindo mais do mesmo. Então, assim vai se repetindo mais um ciclo, mais uma geração com dores e tudo mais. Então, mães, mulheres, mães, eu peço que vocês observem isso em vocês, se auto-perdoem quando vocês erram e se retratem com seus filhos. Isso é necessário mostrar, ó, eu sou humana, eu erro de vez em quando. Eu estou tentando acertar, mas eu não quero te ferir quando eu te proíbo de fazer algo, quando eu coloco um limite. Mas, por outro lado, também olhar para as suas dores internas. Poxa, o que lá atrás aconteceu na sua infância que você está replicando agora? Então, aqui eu quis trazer um pouco desse contexto da não perfeição da maternidade e a gente tirar esse peso sobre isso. E aí, Jaque, quero saber como que você exerce a tua maternidade. Mulher de Deus, não é fácil. Não é fácil ser mãe. E eu vou falar um trem para vocês. Ser mãe de adolescente é menos fácil ainda, né? Eu estou vivendo essa aventura, né? Tem as partes ótimas, maravilhosas, mas tem as partes que até a gente entra em conflito. E isso que você falou, a gente acessa as nossas dores da infância, né? E eu só posso agradecer, né, ao Criador, ao universo, a tudo que existe, de ter chegado nesse conhecimento da visão sistêmica, de ter me permitido passar por uma terapia, né? E assim, hoje a gente passa muitas questões, mas a gente consegue compreender o outro, porque na verdade a gente quer ser compreendido. E esse vazio vai gerando esse passar, né? Na minha vez eu não tive, então eu já falei em outras vezes, né? E vou repetir, eu fui criada sem mãe. Então, quando eu cheguei na minha fase de ser mãe, eu quis ser a mãe perfeita. E a gente achando que a gente é a mãe perfeita, a gente é imperfeita de várias situações. Por quê? Uma das coisas que você falou, e isso foi eu atendendo em terapia, já depois de ter passado, eu comecei a atender mulheres e eu vi ali aquelas dores, né? Então, assim, por exemplo, eu tenho uma filha adolescente que a moda agora é pintar o cabelo de duas cores, né? Tem que pintar de uma cor, de outra cor. E aí
a minha dor, né? Vem aqui, não, mas isso aqui não, isso não pode, não sei o quê, porque eu não pintei, né? Geralmente, quando a gente vem lá de trás, eu fui criada com meu pai foi um pai muito bom, porém era homem, masculino, muito duro também, né? E tem aquele momento que a gente tem que. Então, isso, quando eu me tornei mãe, eu levei essa dureza também, né? Porque eu aprendi com ele, então eu estava replicando. Então, quando eu caí aqui nesse autoconhecimento, eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, vamos ser um pouco de cada. Então, eu cobrava muito. A minha filha, eu sempre conto que, né, que mais sofreu foi a primeira, que é a Nayara, né? Hoje ela tem 17 anos, então era muito dura. E eu sendo dura com ela, eu achava que eu era a mãe perfeita. E aí eu estava gerando mais dores nela e mais dores em mim, porque aí quando não saía como eu queria, eu me culpava, né? Porque você falou da culpa. Eu me culpava, porque eu falei assim, gente, aí é o que a gente pensa como mãe, né? Eu crio sozinha, eu trabalho, eu sustento, eu levo para a escola, eu faço tarefa quando adoece, eu que estou no hospital. Então a gente começa o quê? Falar o que a gente faz, que é nosso pensamento. E o filho, ele não quer saber se você sustenta, se você cuida, se você quer. Ele quer aquele momento com você, ele quer aquele carinho, ele quer aquele amor, ele quer. E aí, o que acontece? Só que a gente não consegue separar isso. Eu sou mãe aqui agora, aqui eu sou profissional, aqui não, a gente vai vivendo isso tudo junto. Então, a gente chega nessa exaustão. Eu não posso adoecer, eu não posso descansar, e a minha casa tá bagunçada, vai chegar alguém aqui e vai falar de mim, e o meu marido vai chegar e a comida não tá pronta, e eu tenho uma cliente para atender e eu não posso desmarcar. E aí a gente vem, né, com esse projeto lindo, que é o quê? Você pode sim descansar, você pode sim ser imperfeita, então, hoje, né, antes de começar a live, a gente estava conversando. Eu tô com a minha filha tá fazendo um cursinho, o meu filho tá ali no sofá com febre. Dei o remedinho, fui lá, dei um carinho, falei, mamãe já volta. E a casa tá uma zona. Se eu mostrar minha casa para vocês, e eu tô nem aí, porque eu tô dando prioridade, porque é prioridade no momento. E eu não vou ser perfeita. E a gente reconhecer que a gente tem que dar prioridade para o que é no momento. O que é a prioridade no momento? É o meu filho? Então, aqui, mamãe vai cuidar do filho. É a casa fica para depois. A gente tem que dar prioridade para o que é importante. Por quê? Porque muitas mulheres, ela veste uma armadura, porque eu já vesti, estou falando de mim, que você está sobrecarregada, cansada, exausta, aí você vai ter que adoecer para falar assim, ah, eu tô doente, não consigo. Em vez de você falar, eu não quero, eu não posso, isso vai me ferir, isso vai doer. É você pegar o pai e dar um sacode. Olha aqui, eu não fiz esse filho sozinho, nós dois aqui, vamos resolver isso aqui. Então, assim, hoje eu tô vivendo, eu não falo a melhor fase da minha vida, porque eu creio que vai vir fases melhor. Mas esse autoconhecimento nosso de ser mãe imperfeita, e a gente não tem que provar nada para ninguém. A gente não tem que trazer nada para ninguém. A gente tem que estar, primeiramente, bem com nós. Porque quando a gente está bem com a gente, vai reverberar em tudo. Então, sim, hoje eu tenho esse negócio. Às vezes eu tô meio exaltada e eu chamo a atenção, depois eu vejo, falo. Hoje eu sei comunicar, né? O erro era que eu só cobrava, cobrava, cobrava. E aí eu queria que a minha filha entendesse a minha dor. Então, eu falava assim: você não vê que para mim é difícil te criar, te dar estudo, se você. Ó, como eu falava, para vocês terem uma ideia. Se você der o que não presta, vai sobrar para mim. Foi eu que errei como mãe. Se você não passar, vai sobrar para mim. Eu que não tiro, não sei o quê. Então, eu tirava de mim e jogava nela. E hoje eu tenho essa comunicação. Então, eu falo assim: Nayara. Nossa, minha filha, a mamãe tá nervosa, a mamãe tá devendo, a mamãe tem que resolver isso, a mamãe, me desculpa, não é nada com você, eu que exaltei, mas você pode me ajudar nisso aqui? Essa semana eu tô mais apertada, você cuida aqui disso para mim. E aí o que aconteceu? Ela desenvolveu muito. E eu comecei a falar, eu confio em você, você é importante para mim. Nossa, obrigada por estar fazendo isso. Porque eu falava assim, é mais sobre. Mãe, eu lavei as vasilhas, vinha toda. Quantas vezes eu fiz isso? Hoje meu coração até dói. Aí eu falava assim, mas que é sua obrigação. Lavar umas vasilhas, tanto que eu trabalho, tanto que eu coiso. Eu falava isso, porque era o que eu ouvia do meu pai. Meu pai, eu fazia um cafezinho toda alegre, ia lá levar. Aí eu falava, ó, pai, fiz um café pra você.
Nossa Senhora, pensei que não ia sair café hoje. Tipo assim, nunca eu recebia um elogio, um negócio, né? E hoje eu uso isso e é uma virada de chave, porque ela acaba fazendo mais para mim do que antes que eu ficava brigando, cobrando, 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 né? Então é um processo natural, porque eles olham e falam assim: nossa, a minha mãe erra, eu também vou errar, mas eu posso contar com ela e ela pode contar comigo. Então, esse primeiro olhar de mães, primeiro é a gente olhar para a gente. Esse é o primeiro olhar para tudo. E depois a gente olhar para o filho. Não é colocar o filho em primeiro lugar em tudo na vida. Claro que vai ter momentos que a gente vai precisar dar toda a atenção. Mas se a gente não está bem, a gente não vai conseguir cuidar. Entende? Então, assim, hoje essa é a minha contribuição. Vou chamar a Hilda aqui para falar que ela é mãe de adulto, né? Eu falei como é ser mãe de adolescente. É isso aí, pessoal. Então, como a Jaque já falou, eu sou mãe de adultos, eu passei por todas as fases, né? Muitas vezes eu tentando acertar, eu errei. Muitas vezes eu achando que estava errada, eu acertei, né? Minha filha mais velha tem 36, meu filho 32 e a minha caçula tem 31. Por isso que eu falo, passei por todas as fases. E eu também perdi a minha mãe cedo. E eu falava assim, nossa, eu quero ser a mãe perfeita, a mãe que a minha mãe foi para mim. Eu tive ela até os 9 anos. E muitas vezes tentando essa perfeição, acabei de falar, eu errei, né? Tentando ser aquela mãe super protetora que não deixa os filhos ir sozinhos nos lugares, não deixa os filhos enfiar a cara, que não deixa os filhos irem para a vida. Muitas vezes eu fiz esse papel. E tá tudo bem a gente errar, né? E o filho tem que entender, eu vou falar outra frase agora. As mães têm que entender que elas podem ser leves, que elas podem pedir ajuda. E deixar o marido, ou o pai, no caso, se não tiver casada com esse pai, deixar o pai assumir o papel dele, entrega um pouco esse filho para esse pai, né? Para ficar mais leve para ela. E os filhos, pelo lado deles, eles têm que entender que a mãe é uma pessoa normal. É uma pessoa normal, é uma mulher normal, que ela pode se relacionar, se não for com o pai, que ela pode ter a vida dela com outra pessoa, que ela pode fazer o que ela quiser da vida dela e está tudo bem. Ela não precisa ser a mulher perfeita, ela não é uma santa. Ela é uma mulher normal que tem que viver a vida dela no dia a dia. Então, a gente muitas vezes erra, errando acerta e acertando erra. E tá tudo bem pedir desculpa pro teu filho. Olha, mamãe estava errada, mamãe estava nervosa, por isso, por isso, por isso, porque você tem que explicar. A educação de hoje não é como era antigamente, que você falava é ponto final. Hoje as crianças querem entender por que elas estão sendo reprimidas. Os adolescentes querem entender. Olha, filha, eu estou falando isso para você porque está sendo difícil para mim, e eu preciso de ajuda, e é isso, aquilo, outro, quero que você siga esse caminho. Só estou te dando um ponto de vista. Então, é explicando, não é xingando que vai chegar em algum lugar. Então, a gente tem que ter esse diálogo com os nossos filhos. Pedir ajuda para o pai, pedir ajuda para a família. E assim a gente vai caminhando e vai se tornando pessoas cada dia mais tranquilas, pessoas cada dia mais emocionalmente sadias. E isso a gente passa para os nossos filhos, para os nossos netos. Eu vejo que o meu posicionamento hoje com esse conhecimento, meus filhos já estão tratando os filhos dele diferente do que eu tratei. Porque muitas vezes eu falei coisa e magoei, e eu não tinha esse entendimento, né? É como a Jaque falou, não faz mais que a sua obrigação tirar nota, estou pagando a minha escola para você. Você tem. E não é assim, a criança fica frustrada, fica nervosa, desenvolve um problema de estômago, e você muitas vezes nem sabe por que teu filho está daquele jeito. É a expectativa que você colocou em cima dele para ser assim. Então, vamos tentar ser mais leve com os nossos filhos, com o nosso marido. E está tudo bem quando a gente erra também. Chegar numa amiga, sentar e conversar, pedir um conselho,
pedir ajuda para amiga, para psicoterapeutas, para psicólogos. E tem muita gente aí boa no mercado que sabe dar os conselhos, né, para a pessoa seguir e fazer diferente. Então, ser mãe é uma coisa maravilhosa. E quando você consegue, tive essa, eu tô falando consegue porque tem essa sensação quando seus filhos crescem, que você vê que seu filho, sua filha virou gente, você fala, putz, eu acertei, né? Que sensação mais gostosa que foram para o caminho que a gente diz certo. Tem a vida deles, que são perfeitos? Não são perfeitos também. Mas eles conseguiram ir para a vida, eles conseguiram fazer a vida deles diferente, estão aí caminhando, procurando novos caminhos, novas perspectivas. E é isso aí, gente. Para você, Fabine, como que é ser mãe? Então, a maternidade, a imperfeição da maternidade para mim, ah, eu não tinha a intenção de ser mãe, como muitas mulheres têm, desde a infância. Foi somente na vida adulta, trazendo mais clareza para mim, que eu consegui entender, não, eu vou buscar fazer diferente daquilo que eu conheço de mãe. Então, estava buscando uma perfeição que já é visto que não funciona. Agora, aqui nós temos mães de pequenos, mães de adolescentes e mães de adultos. A minha pergunta é, no geral, é, quando é que começa a ficar fácil, gente? Por favor, porque há situações que às vezes a gente simplesmente entra no desespero. Não tem o que fazer, a criança começa a chorar, chorar, chorar. Aparentemente você acha que é sem motivo. Uma coisa que eu quero dizer, nunca é sem motivo. O que a gente mais ouve é a frase criança chora porque chora. Criança sempre tem um motivo para chorar, por mais que você não saiba o que que é. Eu já vivenciei situações do meu filho, noites e noites a fio, chorar por 2, por 3 horas, e eu chegava a um limite que eu não tinha mais o que fazer. Eu sentava e chorava junto com ele, porque era eu com ele só que tínhamos para resolver as questões. E era a vida era assim, daí de repente você vai tentando identificar o que que é aquilo e não consegue. Uma hora para de chorar, mas sempre tem um motivo. Entender, buscar entender aquilo que está machucando a criança, ferindo a criança de alguma forma, com os estudos e com o processo de autoconhecimento, eu fui entendendo que muito do que ele sentia vinha de mim. Então, era os meus sentimentos naquele momento que eu estava vivenciando, era o que ele estava externando, que nem eu conseguia externar. Então, eu chegava ao desespero de também chorar junto com ele. Outras situações que ocorreram até bem recentemente, não queria ir para a escola, não queria ir para a escola, 2 semanas sem ir para a escola. Fui identificando que, através de várias coisas que fui analisando no dia a dia, uma questão na escola, eu dizia, é isso, é aquilo, nada se justificava para não querer ir para a escola, até porque ele gosta muito da escola. No entanto, um processo que eu estava vivenciando naquele momento deixou ele inseguro em relação a mim. Então, uma única frase minha mudou tudo. Eu disse apenas para ele assim: a mamãe vai continuar sendo sua mamãe. Foi para a escola, tranquilo e tudo mais. Então, conhecer aquilo que nos feriu enquanto criança, aquilo que, né, a herança que a gente tem das nossas mães, de como foi o desenvolvimento, o nosso desenvolvimento como pessoa, vai ajudar também trazer um pouco mais de leveza para a maternidade, porque perfeição a gente não vai conseguir, mas a gente pode tornar as coisas um pouco mais leves, um pouco mais compreensíveis. E, como muitas aqui das meninas já falaram, poder se retratar com a criança, poder pedir, não uma desculpa, mas um sinto muito,
né? Isso faz diferença em como a criança pode perceber aquilo que pode ter se deslizado naquele momento. Como é, então, Simone, para você a imperfeição na maternidade? Eu sou Simone Araújo e, mais uma vez, estamos aqui, né, no projeto Colaborativas, com o intuito de trazer nossas experiências e práticas pessoais, né, para ajudar vocês que estão aí do outro lado da tela, nos assistindo, que em algum momento vai se deparar com esse conteúdo. E eu tenho certeza que você vai se identificar com alguma dessas mulheres. Algum causo aqui, né? Vamos botar causo como se fosse história mesmo, vai haver uma identificação. E eu queria começar do começo, né? Bem assim, mais ou menos. Eu queria trazer aqui uma pequena introdução sobre o que é realmente o conceito de mãe, né? O conceito de mãe é aquela que pariu, né? Ou aquela que não gerou biologicamente, mas cuidou de outro ser. E esse também é um conceito de mãe, que a gente muitas vezes traz uma palavra um pouco pesada, que é a palavra madrasta, né? Eu considero essa palavra um pouco pesada, mas também se considera como mãe. Tem muitas vós que foram mães, tem muitas tias que foram mães, tem muitas mulheres que adotaram crianças e se tornaram mães. E para a sistêmica, a mãe ela tem uma função essencial. Ela representa o êxito em uma parte da vida. Então, não importa se você foi a mãe biológica, ou se você foi a mãe cuidadora, ou se você foi a barriga de aluguel, ou se você foi a que, né, contratou essa barriga de aluguel, que a gente hoje tem que ser em todos os contextos, né? O que importa é que o papel de mãe no sistema familiar é, primeiramente, a que deu a vida ou a que fez a vida se perpetuar. Então, a gente, olhando por essa perspectiva, a gente já pensa, gente, olha que interessante, eu fui mãe antes de ser mãe. Eu fui mãe. Eu parei e pensei aqui enquanto as meninas estavam conversando e me veio, eu fui mãe quando eu ainda era criança, quando eu cuidei dos meus irmãos. E a gente chama que isso é ser mãe parental, né? Você não teve biologicamente criança, mas você assumiu a responsabilidade por uma criança. E aí, quando me veio esse insight, eu falei, cara, eu fui mãe quando eu ainda era criança. E olha o quanto isso não parece psicologicamente, mas é pesado para uma menina. E aí, quando vem todas as falas, eu consigo juntar essas peças e entender quando uma mulher ela fala que ela não teve o desejo de ser criança desde pequena. Era o meu caso. Eu não precisava em casar, eu não precisava em ter família, eu não precisava ser mãe. Por quê? Eu já fazia isso. Eu já assumia funções maiores que eu. E por que eu queria ter isso? Se eu já vivi isso lá na infância. Claro que com menos ali, como é que é? Não é preocupações, a palavra me fugiu agora. Mas, vamos dizer, juridicamente, não era isso, né? Responsabilidade, isso. Então, mas eu já não era com tanta responsabilidade, mas eu tinha essa responsabilidade. E aí eu parei e pensei aqui, né, enquanto as meninas estavam falando, mas a gente não acredita que é tanta responsabilidade, mas imagine uma criança tomando conta de outra criança, se acontece uma fatalidade. Fica registrado por toda a vida. O trauma, ele fica registrado. Ele vai seguir durante a vida com você. E aí, hoje em dia,
nós podemos dizer que não se deve fantasiar sobre a maternidade, né? E a gente vai constatar isso, e eu vou constatar esse meu trauma quando? Quando eu fui mãe, que eu tive é, até me fugiu, gente. Sério isso, porque quando cai a ficha assim, você vai compreender uma parte da sua história. E aí eu tive depressão pós-parto. Na verdade, eu comecei a ter depressão na semana antes do parto. Por quê? Olha, eu nem sabia porque eu estava desenvolvendo aquilo. Era por conta já de um trauma. Por conta de eu ter responsabilidades sobre a minha criança, quando ela só precisava ser criança. Então, você vai ver que isso vai, sim, ao longo da sua vida, gerando outras demandas, outros pesos e outros traumas. E aí, entendendo dessa característica do conceito mãe, que é ter coragem, ter força, né? De quê? De romper tudo isso. E aí, hoje eu compreendo, porque o meu processo para ser mãe foi tão conflituoso, tão complicado. Eu tive que romper muita dor e trauma para poder colocar esse projeto de segunda parte da minha vida em ação. É tanto que eu fui mãe já depois de 30 anos, né? E existia nenhuma possibilidade de eu ser mãe. Mas porque o trauma mesmo fazia com que eu criasse essa couraça e me protegesse disso. Me protegesse de quê? De uma retraumatização. E aí chega o tempo, e aí a vida nos pressiona na parede, né? Que é esse tempo da vida. E você tem que tomar uma decisão. Se você vai se querer ser mãe ou não. Por quê? Porque biologicamente o tempo passa. E se você não decidir rápido, a vida decide por você. Então, sobre essa questão de deixar de ser imperfeita e se tornar mãe de verdade, é nesse fato, é nesse quesito, é nesse conceito. É a gente compreender que não vai dar conta de tudo, né? Não vai dar conta de tudo. Vai ter um momento que a gente se desespera, que a gente se vê sozinha. Vai ter as complicações pós, né? E aí eu queria até deixar aqui para... Eu sei que muitas mulheres vão assistir isso, e mulheres que não querem ser mãe, né? A gente compreende vocês. A gente entende vocês. A gente sabe que por trás dessa decisão há uma dor. Mas existe como tratar essa dor também. E você assumir essa maternidade de uma forma mais leve e não precisar ser tão pesada para você como foi. Tem mulher sim que tem uma maternidade leve. Por quê? Lá na infância, ela foi só criança. Então fica mais fácil na vida adulta. É o quê? Você não vai reviver. Você vai viver a partir daquilo uma nova história. E com base nisso, né? Eu quero só trazer para a gente ter uma compreensão que mãe, ela representa para a criança a própria vida. Não existe distinção da vida da mãe na cabeça da criança, não existe distinção da vida da mãe para a vida da criança. É como se fosse uma coisa só, certo? Então, ser mãe tem um conceito bem fundamentado, né? Numa representação de algumas coisas. Ser mãe é ser amor, é ser nutrição, é ser segurança também, é ser abundância em todas as suas formas de manifestação, é ser criativa, inclusive, naquela criação, no processo da criança. Ser mãe para a criança também representa prosperidade, representa sucesso. E na vida adulta, para uma criança, o que a mãe foi representa a vida profissional. Para a criança também, a mãe significa a alegria de viver. Olha que coisa importante, certo? Se
para a criança, ser mãe significa a alegria de viver. Em algum momento, inconscientemente, a gente que é mãe pode expressar para a criança o quanto é pesado essa maternidade, porque é uma verdade. E isso a criança vai registrar e vai levar para o resto da sua vida. E aí depois a gente não vai compreender por que que aquela pessoa perdeu a alegria de viver, perdeu a vontade de viver, porque de verdade, em algum momento, houve uma expressão, né? Na verdade, isso aqui é um apelo. É um apelo para as mães, que a gente sabe que é pesado a maternidade, mas você pode compartilhar isso com outras mulheres, você não precisa compartilhar com seu filho. Porque, de verdade, o que ele vai compreender e registrar é que ele é um peso na sua vida. E ele pode perder completamente a alegria de viver ao longo da sua vida. E nem vai saber por quê. É simplesmente porque lá existe um registro. Você é um peso para mim. Isso é o que acontece com as crianças que são rejeitadas. Elas sentem que elas são o próprio peso na vida, elas são um peso na vida do outro. Elas não conseguem encontrar o seu lugar de fala, o seu lugar como pessoa humana. Elas não conseguem se encaixar em lugares. Elas vão crescer se excluindo e se rejeitando dos momentos que elas teriam para viver e expressar a sua alegria de viver. Então, não foi nada do que eu tinha planejado falar, mas foi o que desceu aqui quando vocês estavam falando, né? E foi a chave que virou. E eu acho que toda mulher ela precisa saber disso. Que a maternidade, inclusive, pode se tornar pesado, porque um dia houve uma expressão de que tinha sido pesado para a mãe dela também, ser mãe. E a gente não precisa repassar e propagar isso para os nossos filhos. A gente pode justamente fazer o que a Fabiana, que todo mundo aqui falou. Não é sobre você, meu filho. Teve um dia que eu cheguei nesse limite total, né? Mãe de 2 adolescentes, imagina. E eu sentei com os meninos e eu chorei. E eu falei para eles o quanto é o sentido de família. Eu fui explicar para eles o sentido de família, né? E eu chorei por quê? Porque realmente eu não estava dando conta. Eu fiz errado. Eu não era para ter chorado com eles. Mas naquele momento eles precisavam compreender que eu não era um general. Eles precisavam ver todas as minhas armaduras caírem. E eles precisavam ver que eu sou uma pessoa humana. E que eu erro, e que eu choro, e que eu tenho sentimento também. Mas que isso em nenhum momento tinha relação com eles. Tinha relação comigo. E a minha expressão também, de mostrar para eles que eu também sou frágil. Eu sou mãe, mas eu também eu sou mulher. E aqui dentro de mim mora uma menina também, que em momentos vai se sentir atacada pelo filho. Por quê? Porque eu tenho alma, porque eu tenho coração. E às vezes a gente... E depois dessa conversa, realmente, eu vi o quanto eles se tornaram mais flexíveis comigo. Eles pararam de me enxergar como aquele general fechado, né? E aí esse foi o momento que eu decidi que eu não precisava ser perfeita. Principalmente para eles. E assim eu já agradeço a vocês por esse quadro. Agradeço mais uma vez por estarmos aqui juntas. E esse é o nosso projeto Colaborativas e espero que faça muito sentido para todos vocês que estão assistindo. Gratidão a todos.